Bom, pessoal, voltamos. Na lei da vibração, o axioma diz: nada está parado, tudo se move. E quando começamos a perceber a nossa existência como uma partícula do universo, essa fraçãozinha de algo maior, a gente começa a compreender esses movimentos desses componentes da vida. E esse movimento, isso se dá, para quaisquer objetos. Aquilo que não se movimenta estagna, atrofia e morre. Então a vida está em movimento, tudo está em movimento. Essa é uma mecânica que precisa acontecer para que nós possamos existir. O princípio da vibração diz que tudo se movimenta, desde o nível molecular, por exemplo, o ar que a gente respira, até aquela pedra que está parada, aquele paralelepípedo que está lá na rua parado e tal. Tudo tem movimento. Tudo, se você pegar um microscópio e olhar lá na partícula, você vai ver que ela está se movimentando. E aí a gente pensa, suas moléculas são formadas de átomo, que possuem estruturas menores, que estão em movimento. Aplicando esse princípio da vibração, podemos então compreender que as coisas vibram a um nível físico. E elas também vibram no nível energético. Então, a gente pode entender que as moléculas de um líquido que está em temperatura ambiente, por exemplo, ela tem uma vibração mediana. Conforme a gente vai esfriando esse líquido ou colocando água fria, ela vai se manifestando conforme aquele en passant ali entre as duas energias. Então, se eu pego uma água quente e ponho uma água fria, ela vira morna, porque uma se conecta com a vibração da outra, com a energia da outra. A mesma coisa acontece com você. Se você estiver próximo de pessoas alegres e contentes, você vai se sentir feliz e animado. Se você estiver próximo de pessoas densas e tristes e depressivas, você também vai vibrar nessa energia. Então, a gente vibra e a gente conecta energeticamente com essas vibrações. E essas vibrações elas acabam nos incorporando e transmutando essa energia. Quando a gente observa o universo ao nosso redor, a gente sabe que a energia é algo que nos rodeia de certa forma e que tudo tem energia. O átomo da água, o átomo da cadeira, o átomo da parede, tudo tem energia. E todas essas substâncias elas são conhecidas da nossa realidade, E também já é sabido que quanto mais condensada essa matéria for, menos vibração eu tenho. Por exemplo, quanto mais etéreo for, mais rápido é a vibração. Quanto mais duro, mais sólido, mais concreto for, mais lento é a vibração. Então, isso aqui é importante para a gente compreender o seguinte: quanto mais eu fico vibrando baixo, vibrando lento, devagar, tamásico, Tamásico é porque vem de tamas, que é um dos tipos de energia do conceito hindu, que é a energia da acomodação, da preguiça, da coisa lenta, da estagnação. Então, quanto mais eu estou vibrando baixo, mais solidificado eu estou, mais incrustado no plano físico, mais preso à matéria, mais apegado às coisas desse mundo, mais no plano material. Quanto mais satívico ou mais sutil é a minha vibração, é a minha energia, mais elevado é o meu padrão, mais distante e mais desapegado dessas coisas. Então, observa aqui, o princípio da vibração, ele fala que a gente precisa adequar a nossa vibração, adequar o nosso estado de consciência para que nós possamos equiparar desde uma pessoa comum até um ser elevado e supremo. Aqui também vale lembrar que a gente vibra e a gente atrai coisas semelhantes. Então, as coisas que vibram parecidas, elas tendem a se conectar de alguma forma. Então, quanto mais elevado você vibrar, quanto mais sutil for a sua vibração, mais conexão com coisas sutis você vai ter. E mais conexão com coisas pesadas você vai ter se você densificar a sua energia. O semelhante atrai semelhante.
E a gente precisa compreender isso, né? O nosso cérebro é como se fosse um equipamento eletrônico que permite a compreensão, mesmo limitada, dessa nossa realidade aqui. Essa máquina trabalha a nossa consciência dentro desse receptáculo. A nossa consciência é muito mais do que o que a gente conhece. E essa consciência, ela é energia pura, que vibra. Então, quanto mais vibramos com afinidade das coisas desta nossa realidade, mais distante nós estamos vibrando da nossa energia sutil, da nossa consciência. Então, quando a gente fala, eu vou fazer um ritual aqui, ou eu vou me conectar com o meu sagrado anjo guardião, ou eu vou me conectar com uma entidade X, ou eu vou me conectar com uma divindade X, ou então eu vou receber aqui um caboclo, né? A gente está sutilizando a nossa energia para permitir a entrada nesses padrões vibratórios, e assim a gente vai criando cascas que possibilitam a nossa existência fora deste plano manifesto. Vou fazer uma medicina, vou usar um rapé, vou tomar uma ayahuasca. Eu estou usando enteógenos para sutilizar esse estado de vibração. E aí eu entro num estado de vibração. Se eu não estou preparado, se eu não fiz todo o ritual certinho, se eu não condicionei meu corpo, eu vou densificar. E aí eu caio naquele processo da dor e do sofrimento. O que o enteógeno te faz é te empurrar para cima ou te puxar para baixo. Ele te tira dessa escala, né? E aí a gente pode dizer o seguinte, que alguns espíritos visitam esse orbe terrestre e que muitas vezes eles utilizam desses nossos sentidos para se comunicar. E eles necessitam que o nosso estado de vibração esteja mais denso ou mais sutil, para que eles possam se conectar. E quando a gente faz o uso dessas substâncias, a gente, na verdade, está abrindo esse canal. E aí a gente pode ir para cima ou ir para baixo, né? Na concepção de existir nessa realidade, a gente precisa saber que a gente está vibrando a um nível infratômico. E que nós, como atores dessa realidade, podemos aumentar ou diminuir o nosso estado vibracional. Criar a nossa realidade nesse plano físico depende desse ajuste fino. Os nossos pensamentos, como expostos na lei do mentalismo, como expostos na lei da correspondência, eles se manifestam através destas vibrações. E vibrar consiste em exercer o domínio sobre si e sobre a matéria. O estado de vibração consiste em criar mecanismos de manipulação dessa energia e que, em contato com a mente do todo, né, transmuta a nossa essência. Faz com que a gente conecte com esse ser supremo. E isso, gente, desculpa, pode chamar do que for, mas para mim é magia. Pessoal, entenderam o princípio da vibração? Entenderam como funciona essa dinâmica? Então agora a gente vai entender que no nosso universo existem duas formas de contextualização: o sagrado masculino e o sagrado feminino.